Carros com placa preta são mais do que carros antigos. Eles carregam uma memória afetiva num atestado de conservação praticamente impecável. Além do mais, eles têm muita história para contar. Eu sou Renato Bellotti e esse é o primeiro episódio da série Placa Preta. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen. A Variant foi lançada em 1970 e chegou em um momento muito interessante, crescimento econômico e também abertura de novas estradas. Ela trazia como diferenciais o motor 1.6, o bom espaço interno e a praticidade de poder ser usada no dia a dia ou em viagens. Ter placa preta é um veículo com pelo menos 30 anos de fabricação e ao menos 80% de sua originalidade preservada. A placa preta garante ao veículo status de carro de coleção. E o administrador hospitalar Marcos Vinícius, com quem eu vou conversar hoje, é um dos 35 mil proprietários de veículos com placa preta no Brasil. Ele possui um Volkswagen Variant 1973, que foi comprado 0 km pelo seu avô Geraldo. E aí, Vinícius, tudo bem? Bom, Bellotti. Como é que tá? Bom, primeiramente, parabéns pelo carro. E a pergunta inicial de todo apaixonado por carros, como começou a sua ligação com automóveis, de modo geral, e com a Variant também? Meu pai tinha uma Brasília azul nos anos 70, quando conheceu minha mãe, e eu não era nem nascido, na verdade, né? Ele teve que vender ela para alguns problemas pessoais, algumas dívidas na época. Como a Variante meu avô usava pouco, acabou emprestando pro meu pai na época por um tempo, que acabou ficando com ela até hoje. Aí o que aconteceu? Quando eu nasci, ele já tinha a Variante, então eu fui me buscar na maternidade com a Variante, tudo com a Variante. Então já é uma coisa que já vem já de berço. No final de semana meu pai lavava o carro, passava a cera, então eu ajudava, aprendi com meu pai, já é uma coisa que já vem já de berço, já, ele que me ensinou. Então, particularmente, sempre gostei muito dela, entendeu? Por conta de viagens, por conta da história, é um carro que eu tenho um apego, um apreço muito grande. E falando até em viagens, esse carro é muito viajado, né? A gente conversou um pouquinho antes, você comentou que o carro viajou pela América do Sul, isso foi na década de 70 mesmo? Isso. Como que foi essa viagem que seu avô fez? Meu avô comprou ela e logo de cara ele viajou para Argentina, para o Chile, foi ele com a minha avó. E, então assim, ele conta que ele ficou um mês fora. Quando não tinha local para dormir, ele deitava os bancos, dormia no banco de trás, entendeu? Ele conta que rodou mais de 9 mil quilômetros em um mês. Foi a primeira viagem que acredito que foi a mais longa que ela fez logo de cara, que foi lá quando ele comprou. Quando você pensou em colocar a placa preta no carro? Olha, Bellotti, eu acho que desde quando eu conheço o carro antigo, eu conheço a placa preta, eu acho que desde essa época era um sonho. Só que a condição financeira e como o carro ficava mais com meu pai, então acabava não ajudando muito. Acabou que ficou naquela história. Um dia eu coloco. Aí acabei conhecendo minha esposa em 2016, também por conta de carro. E aí eu fui emplacar ela esse ano. Então ainda demorou um pouquinho, uns 2 anos ainda para realizar o sonho, porque a placa preta realmente era um sonho por conta da história do carro. E desde que você herdou o carro aí do seu pai, toda essa história, né? 3 gerações já, você pensou alguma vez em vendê-lo ou recebeu oferta, enfim? Vender já teve muita proposta já, de venda, de troca. Se você sai na rua já tem, é um carro antigo, por ser antigo já tem muita gente interessada. Agora, eu nunca pensei em vender, mas meu irmão, minha mãe, até meu pai já pensou em vender, mas é que a paixão comigo, com ela é muito grande. E tem aquela história curiosa, a gente estava conversando antes, que você acabou desmontando o carro para não ser vendido, conta aí pra gente. Porque ela tinha os assoalhos para fazer. Na verdade, ela nunca foi carro de uso diário, sempre foi carro de final de semana. Então ela tinha os assoalhos para trocar. Meu pai comprou os assoalhos e falou, olha, eu trabalhei uns 7 anos com oficina mecânica. Então eu ajudava a fazer parte mecânica, a montar e desmontar o carro. Então ele falou assim para mim, ó, leva lá, troca só os assoalhos. Só que aí tava aquela história em casa, vende, pai, pega um mais novo, meu irmão comentando com meu pai, minha mãe também já deu um apoio. Eu falei, não, quer saber uma coisa? Eu vou desmontar tudo. E meu pai ficou muito nervoso. Desmontei o motor, arranquei a carroceria do chassi, para-choque, desmontei tudo. Então na sala de casa, da casa dos meus pais, era motor embaixo da escada, roda, banco. Então ela ficou mais ou menos uns 6, 7 anos desmontada. E aí já viu a confusão em casa, né? E depois que você herdou o carro aí do seu pai, né? Você fez algumas modificações? Na verdade, esse carro aqui, ela já chegou a ter farol de milha, né? Os auxiliares. E como minha esposa mora em Mogi das Cruzes, eu fui passar um final de semana com meu sogro e minha sogra lá. Deu um problema no carro do meu sogro e parece que precisava de um fusível, eu não lembro muito bem a história. E eu fui até o auto elétrico. Chegando lá, eu vi na vitrine, minha esposa me chamou, vem aqui ver o que tem aqui. Eu corri lá, olhei e falei, não acredito. Não tava na caixa, mas ele tava exposto e nunca tinha sido usado. Eu conversando com a vendedora, qual o preço? Ela falou, não vendo, ninguém quer isso daí, já é muito velho, tá muito tempo parado, ninguém compra. Eu quero comprar. Ela falou, então tá bom, quanto que a senhora faz? R$30.
Eu acabei comprando. Essa é uma das melhores histórias, realmente. Para quem está nesse meio de antigo mobilismo, sabe que peça de carro antigo e acessório é algo muito valorizado atualmente no mercado. E falando de uso, tem essa história, seu avô viajou muito, você anda com o carro de fim de semana, como que é a sua utilização? Eu uso mais ela hoje em dia, ela é usada mais para eventos. Eu vou em evento, como eu tenho o grupo, eu faço parte de uma equipe chamada Bela Estrada, vai em eventos aí, às vezes 100 km de São Paulo, 90 km, Mogi das Cruzes, às vezes Taboão da Serra, a gente acaba indo, né? Eles são os mais próximos, acredito. Mas final de semana eu uso mais assim, às vezes vou buscar minha esposa no trabalho, bem raramente. Eu evito ficar andando muito porque é um carro muito chamativo. Qual que é o nome técnico dessa cor? Cor de catálogo, né? Essa cor no catálogo e no documento sai como Ocre Marajó, que eles falam que é o marrom. Que ela saiu na linha Volkswagen, tinha Fuscão também, tinha vários Fusca, outros tinha modelos. Brasília. Mas vamos conhecer lá dentro, vamos dar uma olhada nos diferenciais internos. Falando com o Vinícius, a gente mostrou a parte externa e agora para falar da parte interna, justamente do relógio que você tinha comentado que foi difícil encontrar, que teve que restaurar, enfim, fazer um trabalho todo nesse sentido. Velote, porque como ela não vinha, esse modelo não vinha com o relógio de horas aqui, ele vinha com uma parte que tampava, que era uma tampinha de ferro, então, como eu gosto de deixar o painel mais completo, e você não encontra mais esse tipo de peça nova, então eu encontrei usada. Foi muito difícil de encontrar e mesmo assim a que eu encontrei não funcionava. Além de eu ter garimpado para encontrar, eu tive que garimpar alguém para restaurar, para deixar igual ao painel, né? Para não ficar diferente a luminosidade, a parte do grafismo. Eu acho que é o que faltava, eu acho que é o que deu a cereja do bolo na questão do painel, eu acho o relógio. Porque esse painel, inclusive, ele não tem aquele acabamento de jacarandá, né? Que imita jacarandá, né? Na verdade, algumas saíram, eu não sei dizer ao certo o modelo, elas saíram com o acabamento de jacarandá que imita, bem que você falou, imita jacarandá. Tem o rádio aqui que eu tenho e eu preciso estar instalando, que é o original de época, que esses carros, na verdade, eles não saíam com rádio originalmente de época, ele era acessório, né? Tanto que a antena você poderia colocar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que também é uma curiosidade sim. As pessoas colocavam muito do lado esquerdo, justamente quando tá dirigindo, colocar o braço para fora e levantar a antena, que ocasionava muito acidente. Então, algumas pessoas, eu não sei como é que foi, deu a ideia na época de colocar do lado direito, tanto que eu tenho amigos que têm variante, possuem também, que é do lado direito. Justamente para o motorista não colocar o braço, não se distrair e não causar um acidente. Sem dúvida. E outra coisa interessante, tô vendo os adesivos ali de premiado, esse carro já foi premiado, além dessa história de 46 anos, já foi premiado também em eventos? Foi. Eu ganhei prêmio, na verdade ela foi premiada em 2 eventos, carro mais original e carro de destaque. Foi mais ou menos em torno de 200 ou 300 carros, ela se destacou meio ao tanto ao carro mais original. Que parecia que tinha umas 2 ou 3 variantes ainda, mas ela se destacou de todos os carros, que era VW Air Cooler, né, que era Fusca, Zé do Caixão, Brasília, tinha alguns VWs Ar lá, que nem Gol, carros assim, mas ela se destacou como o carro mais original. E como a gente sabe que todo esse tempo de história de família, o carro tem uma ligação afetiva, essa é a Creuza. Mostra aí a placa pra gente, de onde veio esse nome aí diferente, né, afinal? Velote. É que assim, como todo carro antigo, ele tem um nome, eu acho que ela tem cara de Creuza. Acabei colocando o nome dela de Creuza. E no casamento, minha esposa resolveu fazer a placa e justamente pro casamento e acabou ficando dela. Deixou aqui no painel dentro dela, todo evento que a gente vai, alguém sempre pergunta, mas o nome dela é Creuza? Você pensa que é da sua esposa, talvez? Às vezes tem gente que pergunta, assim. Sim. Já chegaram a perguntar, mas aí o nome dela é Creuza, eu apelidei ela de Creuza. E falando de esposa, de casamento, esse carro tem uma história legal com o seu pai, que não levou a noiva. Como é que foi? Então, na verdade, o que ele me conta de época é que, assim, como ela era um carro maior, e na época, tinha a Brasília, mas não cabia, porque a Brasília tem um porta-mala um pouco menor. Então ele acabou usando a variante para carregar o bolo, mas ele deitou os bancos, que virou uma cama, deitou o banco, colocou o bolo e levou até a cerimônia. E muitos anos mais tarde, a sua esposa chegou, né, para o casamento nesse carro. Na verdade, quando eu a conheci, ela já gostava muito de carro também. E aí foi mais a ideia dela, né? Conversando, questão do casamento, que eu comentei com ela, eu quero que a variante faça parte. E como ela gosta também, então o combinado foi que ela ia entrar com o carro. Na verdade, eu ia chegar dirigindo ela. Aí ela falou, não, eu prefiro entrar vestido de noiva na cerimônia com o carro. Aí um amigo meu veio dirigindo ela e ela veio atrás. Incrível. Bom, a gente já deu para notar, sua esposa gosta de carro, né, uma verdadeira gearhead também. Exatamente. E ela gosta da Variant, que a gente sabe que os Volkswagen AR tradicionalmente deixam aquele cheirinho de gasolina, enfim, na roupa, né? Mesmo. Faz parte quando a gente anda, mas é um prazer a mais que a gente tem andando nesses carros. E ela curte isso também? Ela gosta. Inclusive, ela, no início do namoro, ela tinha um pouco de medo de dirigir, eu acabei insistindo um pouco para que ela dirigisse, porque como é um carro de estimação, né? Sim. Então assim, como a gente tem esse apego,
Então ninguém dirige, né? A única pessoa que dirige fora eu é meu pai. Então ela foi a primeira pessoa que, fora eu e meu pai, né, que dirige ela foi a primeira pessoa que dirigiu fora da família, que agora é da família. Ah, fantástico. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Para seguir as próximas histórias, se inscreva no canal e siga o Autoline nas redes sociais. E lembrando, se você está buscando um carro antigo, novo, seminovo ou usado, as melhores ofertas estão no autoline.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.